Bem-vindo a mais um episódio aqui, Além do Consórcio com Júlio Rocha. E hoje é véspera de Natal, né? Natal tá chegando e é o último episódio do ano que a gente vai gravar. E você que nos acompanha aqui, que está vendo no Spotify, vai lá, compartilha, me marca lá, @o Investidor em Consórcio. E hoje a gente vai falar com o Thiago Santos, tá? Modelo, professor de inglês, conheceu o mundo. E ele, eu costumo dizer aqui, que o melhor investimento, né, é investimento em experiência de vida. Então hoje a gente vai falar sobre esse investimento de experiência de vida, que ele tem muito para poder falar para vocês sobre experiência de vida e como que isso fez parte da vida dele até hoje e como que ele leva isso tão a sério e como é gratificante. Então, nosso convidado hoje, ele é viajado, coisas que vocês que me acompanham muito aqui sabem que durante 5 anos da minha vida eu fui nômade digital e foram os melhores anos da minha vida. Então hoje a gente vai falar com Thiago Santos. Seja bem-vindo aqui ao podcast. Muito obrigado, pessoal. Prazer estar aqui, muito feliz e espero que essa conversa aqui dê muitas coisas boas, né? Acho que vai ser bem legal. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, gente. É isso aí. Thiago, quando a gente estava conversando lá no escritório, uma das coisas assim, eu quero levar o Thiago lá no podcast, né? Uma por causa da sua história de vida, que a gente vai compartilhar aqui para as pessoas que estão nos vendo aqui ao vivo. Sim. E também, né, por gostar de viajar e ter viajado muito, né? Recentemente, 1 ano, 2 anos atrás, eu estava num evento, né? E com certeza tu já passou por isso também. E era um evento que tinha muitas pessoas negras, era um evento black. E aí cada um estava falando das suas profissões, o que trabalhava e tal. E naquele momento eu estava voltando de 1 ano e meio, mais ou menos, viajando. E eu não estava trabalhando, eu estava como nômade, né? As pessoas assim, como assim? Nossa. Tu é herdeiro? Herdeiro, eu falei assim, não, negro, não sou herdeiro, né? Eu me planejei para isso e tal. Então eu achei muito bacana, né, de você compartilhar, de começar a viajar desde cedo, né? Esse foi um dos objetivos que convidei você para vir aqui no podcast para poder falar um pouco mais. Mas antes eu queria conhecer o Thiago. Claro. Bom, meu Thiago Santos, Thiago de Santana Santos. Tenho 35 anos hoje. Hoje é meu aniversário. Seu aniversário? Parabéns! Valeu. A gente combinou, eu nem me liguei. Aí hoje eu falei, caramba, que presente de aniversário. Então hoje é meu aniversário, estou completando 35 anos hoje. Signo do Escorpião? Sagitário. E eu não conheço muito bem, não sei quase nada sobre isso, só sei que eu sou Sagitário. E o resto, sinceramente, não sei muito, mas Sagitário. Então, 35 anos, sendo que dos 35, 17 foram puramente Brasil. A partir dos 17 eu tive a oportunidade de ir para fora, fui fazer parte do meu colegial lá nos Estados Unidos, fiz um semestre no meu colegial, e aí... É uma história bem complexa, mas minimamente, né, falando, voltei para o Brasil, fiquei mais 6 meses, terminei o colegial aqui no Brasil, e a partir do ano seguinte, eu fui para morar e só voltei para morar agora em 2019. Então, de 2009 a 2019, mais ou menos esses 10 anos aí, foi o tempo que eu fiquei fora. E desde 2019 eu voltei a morar no Brasil, ainda assim viajei algumas vezes para fora a trabalho. E basicamente é isso. Tem muitas coisas, obviamente não me resumi nessa, mas acho que aqui resumiu minimamente as viagens, né, que você tocou nessa questão. E é isso, eu acho que tem muitas coisas. Como que é você com 17 anos, né, e morar fora, né? Na verdade você era de menor ainda. Sim. Como que é essa experiência, né? Foi bem interessante. Bem atípica, né? O pessoal fala, pô, aí esse cara, você é herdeiro? Não sou herdeiro. Minha avó veio da Bahia, com 4 filhos. 4 filhos. Ela lutou muito e nessas lutas que ela teve a oportunidade de colocar 2 filhos dela para trabalhar na Varig, se eu não me engano. Um deles foi crescendo na aviação, eventualmente ele teve a oportunidade de ir morar fora e eventualmente ele me deu essa oportunidade. Então não foi, tipo assim, ninguém é milionário na minha família. Minha avó veio da Bahia, meu tio inclusive é o primeiro cidadão americano dessa cidade, da onde eles vêm, lá da Bahia. É a primeira pessoa que se tornou cidadão americano, né, vindo dessa cidadezinha. Então foi dessa forma que eu fui, mas eu não tinha condições. Então eu fui literalmente com $1 na carteira. Não sei se
tem noção, mas algumas pessoas guardam $1 na carteira meio que pra dar sorte, essas paradas, né? Meu tio, há muitos anos atrás, tinha me dado esse $1 e eu guardei, né? E aí foi com isso que eu fui, eu não tinha dinheiro nenhum. E todo mundo, você é maluco? Depois que descobriram que eu só tinha ido com $1, eles falaram, você é louco? $1? Eu falei, mano, não tinha dinheiro, eu só tinha $1. Minha avó que pagou meu passaporte, meu tio que pagou minha passagem, e eu fui na loucura. Então, assim... doido, mas é bem essa pegada de 17 anos, vamos que vamos, né? Vamos arriscar agora. Vamos arriscar, com certeza, foi bem doido. Tá. Então... Foi assim, que pra mim, eu vindo do interior, onde a gente nasceu, né? E vindo pra São Paulo, a gente veio pra Campinas e tal. Pra mim foi um choque de realidade sair lá do interior e chegar numa capital como São Paulo. E pra você, sair do Brasil e chegar... Caraca. Tu já falava inglês? Não. Então, não falava inglês bem. Eu, tipo assim, como meu tio tinha ido pra lá, eu sempre me dediquei aos estudos do inglês, porque eu falei, tipo, na minha loucura de se um dia eu tiver a remota possibilidade de ir para os Estados Unidos, eu preciso falar inglês. Então, com essa ideia louca na cabeça de que, tipo, não tenho dinheiro pra ir, mas vai que, né? Eu me dedicava nos estudos, mas não era suficiente. Então eu cheguei lá, velho, foi um sonho. Tipo assim, meu tio chegou com um Honda Civic pesado. E, tipo assim, isso foi em 2008, velho. 2008. Um Honda Civic de 2 portas. Eu falei, mano, que nave. Eu tava, tipo, tudo pra mim. Eu guardava, a gente ia tipo assim, no McDonald's, mas, tipo assim, no fast food da vida, eu guardava o talher. Ele, mano, para de guardar essas coisas. Você vai, tipo assim, vai ser como fala, vai ter um monte de lixo aqui em casa, né? Mano, eu guardava tudo. Eu tenho até hoje as provas que eu fiz no colegial. Mano, tudo. Eu amei. Cada segundo parecia filme. Eu peguei o ônibus amarelo pra ir pra escola. Tipo assim, mano, incrível. Eu tava, tipo, deslumbrado, assim. Deslumbrado, era incrível. Uma experiência incrível. Tá. Explorando um pouco mais essa ida sua, 17 anos, para Estados Unidos, um jovem hoje que tá no Brasil pensando, vou embora do Brasil e tal. Você aconselharia a fazer essa aventura? Velho, eu sempre falo... Como você tem essa visão, assim? Sim, sempre falo que se você tiver a oportunidade, vá. Porque isso mudou minha vida. Eu fui com o intuito de, tipo assim, o que vier veio. E veio muita coisa boa, velho. E, tipo assim, óbvio, não necessariamente tudo foi perfeito. Nunca é. Mesmo aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas você tem a oportunidade de enxergar o mundo por outros olhos. Uma perspectiva totalmente diferente. Com certeza. Se você tiver a oportunidade de ir, vá. Óbvio, tem várias questões, não vá com $1, talvez não seja o caso. Mas dependendo, vá com $1, porque eu fui com $1 e deu bom. Então, assim, existem várias coisas a serem ditas sobre isso, mas a resposta é sim, vá. Na minha sugestão, na minha opinião, vá, porque isso pode te proporcionar coisas que você não tem nem ideia. Isso mudou a minha vida, a vida da minha família e, meu Deus, muito, com certeza, vá. Aproveite. Tá. Você falou que seus pais são baianos. Minha mãe é baiana, meu pai é de São Paulo. Sua mãe é baiana e Isso. seu pai é de São Paulo. Isso. Eu tenho um caso de amor com Bahia. Eu fui conhecer Bahia faz 3, 4 anos atrás. Massa. E quando eu cheguei na Bahia, eu falei, eu acho que eu nasci aqui nesse lugar. Né? Massa. Porque eu senti uma energia ancestral ali, sim, sabe? Eu falei, como que eu não nasci aqui, né? Exato. E você tem esse convívio com a Bahia? Ok. Eu não... Desculpa, pode minha pergunta. Não, pode. Desculpa, tô muito empolgado, né? Não pode falar. Mas assim, eu fui algumas vezes pra Bahia, afinal minha mãe é de lá, minha família, né, por parte de mãe, basicamente toda é de lá. Então eu fui algumas vezes e, pô, eu amo a Bahia. Como a gente brinca entre família lá, meu primeiro, principalmente, a gente fala Bahia linda. Bom demais, velho. Mas como eu não vou com tanta frequência, não tenho uma conexão tão próxima. Amo minha família lá, mas não desenvolveu o relacionamento tão próximo, né? Afinal, a gente tá, tipo, muito distante. Mas quando eu vou, putz, é bom demais. A gente passa coisa, fim de ano em família e tal. E eu lembro uma vez específica que eu fui lá com meu tio, com a família inteira, mas aí eu fui com meu tio pro Pelourinho. E aí tinha um cara tocando violão lá, eu toco violão. E aí, quando o cara... Eu sempre faço isso, em qualquer lugar onde eu vou, não precisa ser na Bahia, mas na Bahia foi diferente. Eu, como sempre faço, quando o cara faz a pausa, é a hora de eu chegar. Você vai fazer uma pausa? Eu posso tocar um pouquinho? Ele, você toca? Eu falei, um pouco. Aí os caras ficam meio assim, vai quebrar meu violão. Toquei lá, fiquei tocando Pelourinho, velho. Toquei umas 3, 4 músicas. Putz, bom demais, você é louco. Teve outra vez que eu comprei um berimbau, vim subindo assim, daqui a pouco veio o... Tu toca berimbau? Um pouquinho. Um pouco de... eu fiz um pouco de capoeira, né? Então aprendi um pouco.
Mas aí eu tava subindo o Pelourinho aqui, e aí daqui a pouco veio o Olodum, velho. Meu Deus, o negócio bate o coração. Você fala, caraca, eu tô nem sei aonde, mas o negócio é... Mano, é uma pegada assim, ó. Você é louco. Então, assim, eu entendo o que você tá falando, essa questão de ancestralidade, assim, é uma cultura que, infelizmente, a gente não é difundida. Hoje em dia tá sendo mais difundida, né? Mas, assim, tem uma cultura lá que a gente conecta de uma forma diferente. Então, assim, eu gosto de ir pra Bahia, quando eu tenho oportunidade de ir, eu, putz, me acabo, né? Vou pro Pelourinho, né? Faço, tipo assim, o roteiro turístico, mas com muita felicidade, né? Para você que está nos vendo aqui, você tocou num ponto muito interessante que é a Uhum. capoeira. E a Capoeira. capoeira aqui no Brasil ela não é valorizada. É, E para quem começa a viajar, entende que capoeira é uma das artes sim. que abre portas em vários lugares do mundo. Sim, Inclusive, sim. a gente conversou na Alemanha, por exemplo. Sim. O alemão gosta muito de capoeira, Sim, na Rússia sim. gosta muito de capoeira. Não, o mundo E inteiro. mestres de capoeiras brasileiros têm um respeito muito certeza. grande lá fora, né? Com certeza. A capoeira que tu começou a fazer foi no Brasil ou foi fora do Brasil? Comecei no Brasil. Começou no Brasil? Bem pequeno ainda, tipo, nossa, devia ter 10, 8 anos, por aí. Era bem pequeno, comecei a fazer capoeira aqui no Brasil, depois no colégio, no fundamental ainda, mas já um pouco mais velho, já para uns 13, por volta de 13 anos, fiz mais um pouco. Depois no colegial já fiz um pouco também, então fiz em alguns momentos diversos, mas já joguei capoeira em Nova York, já joguei capoeira em Paris, já joguei capoeira, acho que San Diego, São Francisco. Então assim, capoeira, como você falou, é difundida demais, o Brasil tem essa arte marcial e essa dança marcial aí, que é assim, muito bem vista. Desculpa. E sim, eu concordo com você, é uma coisa que é a nossa marca registrada lá fora, né? É muito massa. É como futebol, né? Sim, a sim, capoeira também né? Tem grandes mestres, eu fiz capoeiras quando eu era mais novo. Massa. Né? E eu vejo que aqui no Brasil não se dá valor. Hoje em dia caiu bastante, né? Eu acho que até comentaram uma vez comigo que o UFC trouxe bastante o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, que eu amo, eu faço Jiu-Jitsu hoje, mas a capoeira, de fato, né, acabou perdendo muito espaço, né, hoje em dia. Para mim, Thiago, a capoeira deveria ser um esporte nas Olimpíadas. É um esporte... eu acho que a capoeira não é que é difícil, mas é que hoje eu vejo competições de capoeira nas quais o pessoal, de fato, tem um contato maior. Porque antigamente era muito mais a exposição dos movimentos, né? Sim. Hoje em dia eu já vejo, não é UFC, né? É só capoeira. Mas aí eu vejo isso e eu acho que isso daí poderia ser difundido mais. Eu acho que está sendo explorado, acho que está sendo um trabalho muito legal. Não acompanho de perto, mas o pouco que eu vejo, eu amo, velho. Porque assim, perigosíssimo, porque capoeira, tipo assim, não tem perdão, né? Você tomar uma meia-lua na cabeça, você vai, né, ter problemas de dor de cabeça. Mas assim, é isso, o UFC tem chute na cabeça, entre outros. Então assim... eu acho que esse esporte, né, pode ser mais bem explorado, né? Eu acho que tem muita coisa que dá pra fazer que ainda não tá sendo feito, mas os caras já estão fazendo um trabalho muito bom, né? Mas olha que coisa louca, né? A gente estava falando de uma coisa e acabou entrando na questão da capoeira, né? Pela questão de visibilidade que o esporte tem lá fora, né? Sim. E claro que quando a gente se fala de capoeira, quando a gente se fala da Bahia, né? Tem tudo a ver também com nossos ancestrais. Sim. E assim... Como que foi pro Thiago, né? Eu vejo que, por exemplo, alguns países que eu fui, eu na verdade, todos os países que eu fui muito bem recebido, tá? Tinha alguns países que eu fui recebido de uma maneira seguinte, né? Que eu tenho 1,90 m alto, né? Você também é alto e tal. Então eu via que as pessoas me olhavam assim, ele é diferente, ele é alto e tal. Mas não com preconceito. Qual que é a tua visão que você tem em relação ao mundo, em relação a isso, Thiago? Não que assim aqui no canal a gente tem essa pauta de racismo, nada. Falemos só para a gente poder entender o nosso público, que muitas vezes o público fala assim, não vou porque tenho medo dessa questão, não quero passar por situações ruins. Isso. Velho, tentando ser muito sincero, né? Tentando lembrar tudo que eu já passei. Eu acho que, infelizmente, passei mais preconceito no Brasil do que fora, velho. Olha que loucura. É triste pra caraca, né? Tipo assim, principalmente na moda, velho. É muito estranho, né? Eu passei mais preconceito na moda no Brasil do que fora do Brasil. Tipo, no Brasil,
Se você fala Brasil, já era. O pessoal já quer te abraçar, quer sambar com você e jogar bola. Eu não sei, não tô dizendo que isso seja a melhor visão, mas assim, é muito abraçado. O Brasil é muito abraçado. E tipo Lá assim, fora. lá fora. E tipo assim, óbvio que existe preconceito e eu morei no Texas, né? Então assim, não morei como fala? No interior do Texas, aquele negócio que o pessoal pensa, ai, armas, tipo assim, né? Tipo assim, tem armas, obviamente, mas não é sobre Velho Oeste, não é disso que eu tô Verdade. falando, né? Eu morei no Texas e o pessoal fala, nossa, Texas, lá deve ser embaçado, lá deve ser muito racismo. Mano, infelizmente, eu sofri mais racismo em São Paulo do que no Texas. Tipo assim, eu não consigo me É lembrar. porque o Texas é um estado que se fala que tem muito racismo, Exato, né? exato. Então, assim, mano, eu morava no Texas e, tipo assim, de boaça. Não tô falando que eu não sofri nada, mas eu sofri mais aqui do que lá, sabe? E, sinceramente, eu não me lembro. O que eu me lembro é que eu tinha um Camaro. E eu lembro que um dia eu saí do Camaro e o cara falou assim: Caraca, esse carro é seu? Eu falei: É, ele, caraca, parabéns. O cara sabe parabéns. O cara ficou tipo. Nossa, porque eu era novo, né, velho? Eu tinha 20 e poucos anos. E, tipo assim, um Camaro não é. Era um Mas você Camaro... vê que isso não é de racismo, é de Não, era de admiração. admiração. O cara falou assim: Caraca, velho. Nossa, brabo, você é louco. O cara tava, tipo, feliz por mim. E foi o mais próximo que eu me lembre. Mas não era racismo, tá ligado? Era só, tipo assim. Não, não era talvez comum a gente ver um cara de 20 e poucos anos, independente de cor, com um Camaro. Talvez fosse essa a questão. Mas talvez também é ainda mais incomum ver um cara de 20 e poucos anos negro com um Camaro do ano. Então, assim. Mas eu não diria que isso foi racismo, sabe? Eu acho que foi muito mais um reconhecimento de, tipo, caraca, brabo, do que, tipo, você não deveria ter um carro desse, sabe? Nunca foi isso, sabe? Enquanto aqui, infelizmente, a gente vê muito mais esses olhares de lado, assim, que se você infelizmente. tiver com a Ferrari, eles vão querer entender, pai, mas aonde ele conseguiu essa Ferrari? Sim, né, é fogo, é fogo. Assim, às vezes aqui, quando você avança um pouco, você já percebe olhares de, tipo assim, por que você tá aqui? Sabe? Tipo assim, certeza que você não tá perdido? Você pode me servir? Tipo, não vou estar te servindo hoje, né? Mas então é isso. Infelizmente, aqui eu sinto mais preconceito do que fora. E o velado, entre outros, lá fora, velho, tem preconceito, pelo amor de Deus. Mas aí, por exemplo, Paris, o preconceito é muito mais contra os árabes. Estados Unidos, o preconceito é muito mais contra os mexicanos. Então, assim, Alemanha, o preconceito é muito mais contra o pessoal árabe também. Então, assim, não que as pessoas às vezes, Alemanha, não vou mentir, às vezes eu senti um pouco. As pessoas achavam que eu era. Como fala? Não, não Tem nacionalidade, mas é que eu fui pra Alemanha, eu me mudei pra Alemanha bem na época que tava tendo muito refugiados. Refugiados. E eles achavam que eu era refugiado. Mas assim, não era legal, confesso. Isso eu senti ruim, mas era todo um contexto que o país estava sofrendo, né? Então, assim, não era tipo. Por exemplo, as pessoas com as quais eu lidava no dia a dia, velho, eu era família, né? E, tipo assim, eu lidava com pessoas descendentes de russo, alemãos, e, tipo assim, eu fiz tanto parte do meu colegial e faculdade na Alemanha, mano, de boaça, não senti ai, o que você tá fazendo aqui? Nada, velho, de boaça. Então... Tá, é só uma questão de geopolítica naquele exato momento tipo assim, que estava tinha, acontecendo. mano, muita gente de muitos lugares indo e, tipo assim, foi tenso, né? Em alguns momentos houveram muitos problemas, né? Eu visitei acampamentos de refugiados, tipo assim, tinha um trabalho social acontecendo em relação a isso, mas então assim não foi tão simples assim, né? Não é, a Alemanha é preconceituosa. Não é simples assim. Algumas pessoas te viam diferente, me viam diferente, mas dado esse contexto, onde eu estava inserido, tipo assim, nos grupos de amigos, ou faculdade, ou colegial, eu não sentia isso. Mas, tipo assim, no metrô, aí você via um pessoal, tipo, meio estranho, assim, sabe? Sim, mas... entendi. Tá. É um preconceito um pouco diferente do que a gente passa aqui no Brasil. É diferente, com certeza. Sobre essa questão do americano Sim. viajando, eu não falo inglês, né? Sim, inclusive tenho que aprender. Massa. E eu me senti um burro na mesa várias vezes. Pelo amor de né? Deus. Porque assim, literalmente isso, cara. Tu tá numa mesa que só tem pessoas falando inglês e todo mundo fala inglês. A Europa toda fala inglês e tal. E eu lá não tá escutando e tal. E sempre tinha um americano. Eles são muito solícitos com o brasileiro. Sim. E a gente falava por... Tradutor. O americano tinha paciência de falar comigo, o tradutor e tal. Muitas vezes que a Europa, a francesa, não tem muita paciência e tal. Sim. E aí eu tava trabalhando no hotel, muitas vezes. Eu fico viajando, mas trabalhando no home office e tal. Aí o americano, o que tu faz? Eu trabalho com investimento e tal, né? Sim. Ele,
investimento, como é isso? Como? Aí eu falei, comparando um pouco com a América, é como se fosse uma hipoteca, né? Eu libero crédito para imóvel e tal. Ele, caraca, isso é muito top. Tem como eu trabalhar com isso também? Sim. Olha, Sim, o a cara mentalidade. quer aprender. Isso, né? porque, tipo, para ele, eu tô viajando, Sim, tá funcionando. tô curtindo Sim. e tô trabalhando e ganhando dinheiro. Ele, caraca, dá para fazer isso também? Me ensina. Me ensina. Uhum. Eu falei, caralho, o Olha a brasileiro diferença. não é isso. Tipo, tem coisa errada aí. Como que você tá ganhando dinheiro? O cara queria fazer também. Eu falei, Sim, pô, não dá, pô, é outra diferente. língua. Difícil, mas, pô, Né? outra perspectiva, velho. Isso não aconteceu uma vez só, várias vezes. Sim, Eu falei, sim. nossa, que bacana a mentalidade de totalmente diferente. reconhecer, né, Sim, o sucesso. o sucesso do outro. Parabéns pelo sucesso. Se você puder me ajudar, ótimo. Mas eu não vou te denegrir porque você tá sendo bem sucedido, né? Tipo assim, como que você conseguiu esse negócio? Esse meio olharzinho assim, não sei. Putz, aqui infelizmente eu sinto às vezes isso. Só né? pra gente ser coerente com o nosso público aqui, mas eu vejo que essa questão não é só o negro. Né? O brasileiro parece que ele não... E o sucesso incomoda, às vezes. independente se é negro, se é branco, se é... Né? Às vezes, vamos tentar ser bem justo. Eu acho que é um pouco da humanidade. Eu acho que, assim, todo mundo quer ser bem sucedido. E aí, você tá na sua luta, eu tô na minha luta. E aí, requer um caráter, requer uma humildade, requer uma disposição de, tipo assim, lutar por mim, mas ficar feliz por você. Eu acho que requer uma evolução pessoal para as pessoas, independente de ser brasileiro. Eu também não quero, o brasileiro... Não, mano, eu amo o Brasil, eu amo o brasileiro. Óbvio, tem pessoas e pessoas, mas eu acho que isso também, no geral, as pessoas te dão suporte até você chegar no nível delas. Quando você começa a passar o nível delas, pô, volta aí. Você vai me passar? Não, irmão, chega aí. Entendi. E, como é lá fora, por mais que nós estejamos bem-sucedidos, a gente ainda também não esteja necessariamente passando eles, ou pelo menos, né, aquele cara em específico do Camaro lá foi uma coisa de... Mano, o cara foi evoluído, na minha opinião. Porque às vezes você vê que, tipo assim, caraca, sabe? Mas eu acho que, assim, é do ser humano. Eu acho que é mais do ser humano do que do brasileiro. Eu me arrisco a dizer, né? Tá, que o sucesso ele pode ir até um nível aceitável que eu estou. Eu acho que a tendência do ser humano, né, tipo assim, o cara tá começando, pô, vamos lá, velho, vamos lá. Aí o cara tá chegando em mim, é isso aí, velho, é isso aí. O cara chegou em mim, e aí, o que você vai fazer agora? É mó difícil, né? Pô, passar daqui é ruinzão, sei lá o quê. O cara passou de mim, agora você não fala mais com os pobres, sabe? Eu acho que, infelizmente, pode rolar isso, sabe? Mas não acho que seja só brasileiro. Eu acho, obviamente, já vi aqui no Brasil, mas eu já senti isso por fora também. Não por ser negro. Tipo assim, pessoas que fizeram colegial comigo nos Estados Unidos. Eu senti essa vibezinha porque a galera talvez não saiba, mas eu sou modelo, né? E por isso que eu viajei tanto, morei tanto tempo fora. Eu senti essa pegada de pessoas de fora falando, caraca, a gente fez colegial junto e você tá viajando o mundo, sabe? Tipo assim, senti aquela coisinha a mais ali de, não é tão legal, né? Você é o brasileiro que chegou nos Estados Unidos, ótimo, chega aí, seja meu melhor amigo. Mas agora você foi além. Caraca, você me passou, vai devagar, eita, sabe? Para por aí. Então eu acho que não é só o brasileiro, eu acho que o ser humano tem que se evoluir pra liberar o, tipo, mano, seja feliz, vai lá, seja bem sucedido, manda ver. E eu tô torcendo por você, sabe? Vamos explorar um pouco essa carreira sua de modelo, porque eu lembro quando eu tinha 13 para 14 anos, eu já trabalhava e tinha meu dinheiro. Nossa. E aí eu cheguei aqui em São Paulo, né? E da roça, matuto e tal, sim. né? Aí eu fui abordado bem ali na avenida ali. Não era Paulista, não, era uma intermediária que eu não lembro bem. Ali na região, Isso. na região da Paulista. Aí a moça, nossa, você quer ser modelo? Sim. Porra, era meu sonho, pô, era grandão não? e tal. Sim, com certeza. E tipo, eu ficava olhando a televisão e tal, claro, né? Claro. Filme, falei, nossa, imagina eu virar modelo e tal. Sim. Não é que eu tinha sonho, né? Mas da maneira que ela falou, era uma menina Despertou, bonita, né, cara? Sim. Uma menina bonita e tal. Sim. Você quer ser modelo e tal. Como e eu não? fiquei, mas se ela achou que eu posso, eu posso, né? É isso, bora. Vamos. E resumindo toda a história, eu caí num golpe que era um golpe do book, né? E eu tinha 13 para 14 anos, eu acho isso para você que
tá nos vendo aqui, se você já passou por isso, a família não passou, ou tem uma filha que quer ser modelo, ou tem um filho que quer ser modelo, toma cuidado com esse tipo de abordagem, porque aquela menina me levou até o estúdio, fez umas fotos lá e tal, falou que ia pôr no estúdio, só que isso me custou naquela época, muito tempo atrás, me custou R$2.700. E eu tinha grana, porque eu já trabalhava, né? Eu já cheguei aqui, eu já trabalhava, e eu paguei, e quer dizer, meus pais não moravam aqui, eu morava com meu irmão, que era de maior, eu de menor, e ela nem fez questão de assinar nada, uma só vem, carta, autorização e tal. Então, não é assim que se torna modelo, né? Então a gente vai explorar um pouco aqui sobre isso, Thiago. Por favor. Como que foi essa carreira sua de modelo, que você pode falar muito mais. Sim. O que eu tenho para falar é muito negativo, né? Uma pena, sinto muito, né? Infelizmente, de fato, esse mundo da moda é muito explorado de uma forma negativa, né? Tem muitos golpes aí. E, pra sua surpresa, eu também caí no golpe. Eu caí nesse mesmo golpe, velho. Pararam minha irmã e falaram, você é muito bonita, quer ser modelo? E aí ela foi, eu tava lá com a minha irmã, quando a moça apareceu, aí ela falou assim, você pode viajar o mundo, ganhar muito dinheiro. Eu falei, mano, eu tinha 14 anos também, só que eu tava careca, eu tinha acabado de tirar 2 dentes porque eu tava usando aparelho, eu tinha um bigodinho horrível. Ela falou, oi moça, eu também posso ir? Ela, venha, você também. Eu falei, mano, eu devia ter desconfiado, né, mano? O cara feio, do jeito que eu tava, todo torto. Eu devia ter, mano, essa mulher tá querendo só meu dinheiro. Mas, mano, eu falei, pô, viajar o mundo, ganhar dinheiro, bora. Eu fui. Gastamos dinheiro que nós não tínhamos. Tipo assim, gastamos muita... Tipo assim, aqui em São Paulo, São Paulo, em São Paulo. Também. Fui no shopping, a moça abordou minha irmã, eu tava com ela. Mano, gastamos muito dinheiro, não ganhei nada. Mas isso despertou o sonho. Eu não tinha esse sonho. Eu ainda, mano... Meu sonho não tinha sonho necessariamente de carreira, eu acho. Eu lembrava que eu queria ser nadador, sei lá, entre outros, bombeiro, umas coisas aleatórias. Mas, quando ela falou disso, eu falei, mano, será que dá certo? Porque a gente foi lá, fez foto, gastou, fomos inseridos nessa ideia desse mundo da moda. Esse modelo, né? E só falei, pô, eu sei que nós tomamos um golpe, perdemos dinheiro, mas existe a moda, né? Eu entrei na ideia da moda e eu sei que existe modelos, existem pessoas que viajam o mundo, ganham dinheiro. Talvez não do jeito que eu fiz, mas existe um jeito de chegar lá. Vamos tentar descobrir? E aí minha irmã e eu começamos a bater em portas e fomos procurar agência. Achamos uma um pouco melhor, que começou a dar aula de teatro pra minha irmã, porque ela era mais baixa, e aula de moda pra mim. Me ensinou a andar um pouco, me deu um pouquinho mais de introdução pro mundo da moda, mas ainda assim não rolou muito bem. Meu primeiro passo, tipo assim... Eu acho que todos foram válidos, né? Que nem eu falei, se não tivesse esse golpe, talvez eu nunca pensaria em ser modelo. Mas foi um golpe, então ruim, né? Não foi a forma boa de começar. Mas foi o que me despertou. Depois teve essa outra que me aproximou um pouco mais, mas o que, tipo assim, realmente me, tipo assim, jogou ainda mais foi a Palmolive Mega Model, que teve um concurso, né, da Palmolive, o sabonete, shampoo mesmo, sim, que eles juntaram, se não me engano, com a agência Mega Models e fizeram um concurso. E aí eu participei desse concurso, comecei, né, agora é a moda de verdade, é Palmolive, a Palmolive não colocaria o nome em qualquer coisa. Aí fui indo, passei em algumas etapas, só que em uma etapa eu não passei. Só que aí eu vi, tipo assim, mano, isso aqui é real mesmo. Tipo assim, ainda não cheguei, mas eu avancei pra caramba, o negócio, tipo assim, é real. Aí eu falei, bora, beleza. Só que, é óbvio, tudo muito mais complexo do que eu tô falando aqui, mas assim, isso, tipo assim, mano, agora é bom. Só que aí rolou de eu ir pros Estados Unidos pra morar com meu tio. E aí ele já sabia, né, ele veio a saber por causa do Palmolive. Até então eu escondia do meu tio e da minha avó esse negócio da moda, porque como eu falei, eu não tinha dinheiro quando eu fui para os Estados Unidos, minha avó pagou por tudo. Então assim, eu tinha uma situação financeira muito ruim, né, a partir de um momento da minha vida. Então minha avó ajudava a gente financeiramente, meu tio ajudava a gente financeiramente. Aí eu falei assim, eu tô gastando do seu dinheiro com book, de golpe ainda. Mano, sai daqui, tá ligado? Então eu não contei para eles até rolar o negócio da Palmolive. E aí uma das etapas foi lá em Alphaville, e eu precisava que meu tio me desse carona. Aí eu falei, sentei minha avó e meu tio falou assim, gente, preciso falar um negócio pra vocês. Eu sou modelo. Eles, what? Eu falei, então. Aí eu contei toda a história. Aí eu falei, tio, inclusive eu preciso da sua carona pra me levar lá. Você me leva? Aí ele, tá bom, vai, que negócio estranho, mas bora. Me levou. Nessa meu tio ficou sabendo da moda. Quando eu fui morar nos Estados Unidos com o meu tio, rolou um concurso parecido com esse da Palmolive. Aí, tipo assim...
Essa história também é muito legal, mas eu não sei quanto tempo a gente vai ter assim para explicar. Mas basicamente eu participei desse concurso e esse sim, esse foi o que escreveu Agora Você é Modelo, de verdade. Porque aí eu participei desse concurso e aí eu assinei com a minha agência mãe, que é New York Model Management, né? Que aí foi lá uma agência de Nova York. Foi para, na verdade, várias agências, vários lugares, foram para o Texas, participaram desse concurso. E aí eu fui escolhido por eles, eu os escolhi, né? Várias agências me escolheram, eu escolhi uma, que foi eles, aí eu assinei com eles e aí de fato começou a moda, né? Tá, então basicamente é a agência que te escolhe. Então assim, eu fui um caso específico, né? Nossa. Porque, tipo assim, participei de um concurso lá nos Estados Unidos, e aí, como que funcionava? Tinha, tipo, 32... não era só agência, a MTV tava lá, a Disney tava lá, tava, tipo assim, uma galera de peso, inclusive agências de modelo, mas não era só sobre modelo, era sobre ator, sobre cantor. Então, assim, você queria ser ator, você fazia, tipo assim, um monólogo de 15 segundos. Você queria ser modelo, você desfilava. Você queria ser cantor, você cantava rapidinho. Então, aí as agências, os profissionais interessados em você te escolhiam. Mas aí, se você fosse escolhido por mais de um, você os escolhia. Então, você teria que escolher, agora você escolhe quem você quer trabalhar, né? Então, eu fui escolhido por alguns e aí depois eu escolhi. Mas isso é um caso muito específico. Hoje, se você quer ser modelo, tome cuidado com esse negócio de, você pode ser modelo. Eu, pessoalmente, quando alguém entra em contato comigo e fala assim, Thiago, me dá uma sugestão, o que eu faço? A minha agência, Way Model Management, se não for é uma das melhores aqui do Brasil. E eles têm um processo seletivo. E aí você vai lá no Instagram deles, Way Model Management, e lá tá escrito, vai no site deles, tá lá, quero ser modelo. E lá tem um passo a passo, você tem que mandar foto, você manda tudo, você não paga por nada. Nossa, hoje tá bem mais fácil então de você... Na verdade ainda existe o golpe, só tem que tomar cuidado. Mas a minha agência, que é real, ela tem um processo seletivo organizado, né? Existem scouters que são essas pessoas que vão lá e, tipo, procuram, mas é diferente. Tipo assim, eles não vão necessariamente falar assim, vem aqui e paga um book. Mano, é um processo diferente. O que eu posso sugerir? Que eu sugiro para todo mundo que é abordado por uma agência, porque nem sempre vai ser golpe. Existe scouter, que é a pessoa que procura modelos. Então existe, tipo assim, um cara vai chegar em você e falar assim, pô, você tem um perfil bom, acho que você pode ser modelo. Nem sempre vai ser golpe. Infelizmente, talvez a maioria das vezes seja. Ainda mais se você for igual eu era, né? Careca sem dente, com bigode horrível, né? Nada contra os carecas, nada assim, né? Mas assim, não tava no perfil, né? Hoje eu olho as fotos que a gente fez e falei, mano, horrível. Então assim, pode ser verdade. Só que o que eu falo? Pra mim isso aqui é a dica de ouro para as pessoas que forem abordadas na rua, no shopping, onde for, sobre ser modelo. Entra no Instagram dessa agência, entra no site dessa agência e lá tem que ter trabalho. O que é trabalho? Trabalho não é fotinho que tirou no estúdio do meu amigo com fundo branco ou com fundo YZ. Trabalho é marca. Você conhece essa marca? Por exemplo, não sei se posso citar nome de marca aqui, sim. Mas, por exemplo, você conhece a Renner? Você conhece a Riachuelo? Você conhece a CIA? Você conhece a TNG? Essas marcas têm que estar lá no site da agência. E tem um modelo deles representando essa marca. marca. Também tome cuidado, pelo amor de Deus. Tipo assim, tá lá Gisele Bündchen. Tipo assim, é a única pessoa, tipo, velho. Aí, tipo, mano, o cara tá usando a foto da Gisele Bündchen. Também, né, não forcem a barra. A ideia é essa. Tem que ter modelos deles trabalhando com marcas conhecidas. Essa é a minha dica. Talvez nem sempre funcione, mas assim, eu acho melhor ser mais pro lado da segurança do que do lado, vou gastar meu dinheiro aqui. Mano, você quer gastar dinheiro? Mano, só vai. Se você quiser fazer um book, quer ser book? Procura um fotógrafo bom e faz o seu book. Mas é outra coisa, né? Sim. Para ser modelo, você tem que olhar o Instagram. Hoje é muito Instagram, mas o site da agência e veja se os modelos deles trabalham. Tem marca, tipo, sei lá, marcas de, tipo, sei lá, número, marcas de revista que você conhece, né? Ou, sei lá, de marcas em gerais, né? Então, assim, essa é a minha dica. Tomem cuidado e se alguém te abordar, procure nas redes sociais, no site dessas pessoas, por marcas e veja se os modelos são deles de verdade. Porque essas grandes marcas, Thiago, eu acredito que elas tenham a intenção de facilitar esse processo, porque elas estão sempre procurando novos modelos para seu break-off e tal, né? É um pouquinho... Vamos lá, como que funciona? Uma marca precisa de modelos,
Mas quando ela precisa de modelo, ela não necessariamente vai atrás do modelo. E ela não tem muito, pelo menos a minha visão, né, da indústria é a seguinte: ela não vai atrás do modelo e ela não facilita muito esse processo. O que eles fazem? Eles vão na agência e falam que precisamos de modelos nesse perfil. Aí a agência tem o interesse de facilitar o processo, porque eles vão precisar de X modelos no perfil que o cliente quer. Então, assim, o cliente geralmente não vai em uma agência só. Ele vai em X agências pedindo por um perfil. As agências vão mandar os modelos que eles têm nesse perfil, e aí isso é um casting, né? Quando você é enviado para um cliente para conhecê-lo em prol de um trabalho, você está fazendo um casting, que é tipo uma entrevista de trabalho. Mas aí, quem que consegue o modelo é a agência. Então, entre a agência e o modelo, o cliente não vai... Eu não enxergo muito isso, sabe? O cliente, né? Tipo, eu vou aqui intermediar. Não, o cliente fala com a agência. Se você não tem, eu vou falar com a outra, eu vou falar com a outra. Quem tiver, me traz e eu vou escolher entre eles. Óbvio, pode ser que um produtor te vê na rua e fala, velho, eu sou né, eu sou o dono, o produtor eu sou cliente, né, eu sou o cliente final e quero você na minha campanha. Existe, é mais raro, mas pode acontecer. Mas geralmente o que acontece é a agência. Então procurem agências que têm trabalhos. Essa é a minha dica, né? Procure agências que têm trabalhos. E se você é do interior, é um pouco mais complicado, né? Mas existe, por exemplo, hoje eu dou aula para uma menina que é do interior, só que ela, não sei como que ela entrou em contato com a minha agência, ou a minha agência entrou em contato com ela, mas ela é menor, ela é do interior, só que a minha agência gostou tanto dela que eles pagam inglês para ela, porque eles estão investindo, porque quando ela tiver a idade, ela vai estourar. Pelo menos é essa a crença que eles devem ter nela, por isso que eles pagam para ela. Então, assim, o perfil dela... Exato, é outra abordagem versus, vem aqui, gasta todo o seu dinheiro num book e eu nunca vou te dar nenhum trabalho, sabe? Tipo assim, é diferente. Tá, né? mais Então, ou menos é o seguinte, se a agência vê que realmente a pessoa tem um potencial sim, acima da média, que nem no mundo do futebol, sim. as portas vão se abrir. Vão se abrir, exato. E não quer dizer que você não tenha que investir, né? Eu voltei para o Brasil em 2019 e eu tive, se eu não me engano, que pagar do meu bolso por algumas novas fotos para fazer, né, para dar uma revitalizada no meu book, uma coisa assim. Existe essa possibilidade. Dependendo da situação, o fotógrafo vai fazer elas por elas. Tem algumas possibilidades, né? Porque assim, então assim, eu não fecharia totalmente a cabeça, tipo assim, se estão me cobrando é golpe, não é sobre isso. Porque pode ser que você tenha que pagar, né, para fazer uma sessão de fotos. Eu não me lembro, sinceramente, se eu paguei, mas é possível que aconteça. Então, não fecharia tanto a mente para isso, mas tome muito cuidado. Então, é mais ou menos isso que eu poderia dizer, eu acho. Tá. Continuando nesse tema, profissionalmente, como modelo, tu se descobriu mesmo, foi lá fora nos Estados Unidos. Isso. E como que é essa carreira de modelo lá? Porque eu vejo que o modelo nos Estados Unidos, negros, é uma concorrência ferrenha, né? Velho, tipo assim, Eu só cortando você. Pode falar, por favor. Eu tava na Colômbia, e lá Sim. na Colômbia tinha um bar, tava lá assim, Black, né? Eu falei, cara, eu vou entrar nesse bar, né, Black e tal. Gente, eu sou alto, né? Sim. Mas eu entrei no bar, Senti baixo. tinha uns caras de 2,10 metros, uns guarda-roupa, umas mulheres. Altona. Eu me senti um nanico lá, né? Eu falei, meu Deus, que situação. E tudo americano, né? Eu falei, se eu for para os Estados Unidos, eu não tenho coragem de ir no bar Black, né? Não, pô. Mas, vamos lá. Até lembro que o pai de uma ex-namorada que eu tinha, ele falou assim, véi, você vai para os Estados Unidos... Aí, tá tocando naquele negócio lá de, tipo assim, você pode crescer, mas cuidado até onde você vai crescer, porque aí eu não te apoio mais. Mas ele falou assim, você vai para os Estados Unidos, lá é um lugar onde as pessoas são mistas, tem muito negro bonito, você acha que vai dar certo? Tipo assim, você é louco, uma coisa nessa vibe, assim. Eu falei, velho, eu vou, e seja o que Deus quiser. Então, assim, como que é o mercado da moda lá? Velho, eu acho que assim, pra mim, graças a Deus, é bom, sabe? Eu não sei se eu posso dizer que... Talvez se você fizer uma pergunta um pouco mais específica, mas assim, pra mim funcionou, sabe? Graças a Deus eu tinha o perfil que procuravam, era diferente, mas não era diferente, tipo assim, é diferente demais. Gostaram de mim e graças a Deus eu trabalhei muito bem. O lugar onde eu mais trabalhei foi nos Estados Unidos. Então, assim, eu só agradeço, sabe? Tipo assim, os Estados Unidos mudou minha vida 100%. E, tipo assim, óbvio, sempre tem umas coisas não tão boas, mas, assim, de moda, assim, no geral, o que eu posso falar, velho, foi incrível.
E é isso, funcionou pra caraca, sabe? Tá. Como que é essa mudança, Thiago? Tu passou para os Estados Unidos, também viveu na Alemanha, Sim, sim. né? Aonde mais tu viveu? Ó, eu morei em diversos lugares, né? Mas, tipo assim, pagar imposto, foi Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Mas, tipo assim, enquanto modelo, você viaja e mora onde você tá. Então, tipo assim, eu morei em Paris por, por 10 anos, eu tinha que ir pra lá mais ou menos 2 vezes por ano, de 1 a 2 meses, mais ou menos, né? Sim. Então, não 10 anos exatos, mas por volta, tipo assim, 5 com certeza, os 5 primeiros certeza, os outros foram um pouquinho menos, né? Então, eu morei, né, na França, tipo assim, nessas ideias de, tipo assim, 1 mês, 2 meses por vez. É a mesma coisa em Milão, mesma coisa em Londres. Então, eu morei Você tinha uma base que era nos Estados nos Estados Unidos, Unidos e aí mas eu tinha que ficava um ficar. mês, um Isso. mês. Aí depois tinha uma Isso. base na Exato. Alemanha e também ficava. Exato. Perfeito. Exatamente isso. Tá. Então, Tá. Você, nessa trajetória, Uhum. sempre mais na Europa e sempre mais na América lá. Uhum. Como que foi essa mudança, né? Decidi, depois de quase 10 anos, Uhum. vim para Voltar. o Brasil, né? Sim, Essa realidade nossa aqui e tal. Bom, não foi uma escolha tão. Eu vou voltar para o Brasil porque eu quero. Simples assim. Vamos lá. Eu cometi um erro porque quando a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui com visto de turista, com a intenção de mudar para um visto de estudante, mas as regras tinham sido mudadas, me foi dito isso, então não dava para mudar o visto da forma que daria, né? Teria que fazer uma escola paga, foi uma complicaçãozinha, então, resumo, eu fiz uma coisa errada que foi estudar enquanto eu só tinha visto de turista. E mesmo depois que eu virei modelo, eu continuei ainda com esse visto de turista. Aí, tipo assim, foi erro, tipo assim, não foi tropeço, foi um erro, tipo assim, vou caminhar na contramão, sabe? Eu sabia que eu não podia fazer isso, então eu trabalhei com visto de turista por mais ou menos 2 anos. Eventualmente eu peguei o visto de trabalho. E aí, beleza, eu estava legalmente autorizado a trabalhar lá. Mas eu sou cristão. E mentir não é correto, né? Principalmente se você quer se chamar de cristão, você fica. Não existe cristão mentiroso. Ou você é cristão ou você é mentiroso. Então, assim, entre aspas, mas basicamente é isso no que eu acredito, né? Então, assim, chegou uma hora que eu falei assim, mano, não dá pra eu ficar mentindo pro resto da vida. Eles tinham me dado a oportunidade porque eu renovei o meu visto de trabalho algumas vezes, eu tive direito de dar a entrada no meu green card. Só que eu liguei na imigração e falei assim, velho, desculpa aí, eu tô mentindo há 6 anos aqui pra vocês e é isso, desculpa, né? Posso, não sei, me perdoem, mas o que eu posso fazer agora, né? Mas, velho, beleza, você pode continuar com a sua documentação do green card, mas você não pode fazer isso daqui, porque se você tivesse falado a verdade de antes, você nem teria, né, o direito de estar com esse visto de trabalho que você tem. Então, você tem que sair dos Estados Unidos para poder terminar de dar entrada no green card. Nessa época, eu já tinha conhecido minha ex-esposa, já estava, tipo assim, prestes a me casar. Então, o que a gente tinha planejado inicialmente? Casar e morar nos Estados Unidos. Mas, dada essa circunstância do green card, porque eu fui atrás também dessas coisas por causa do casamento, em resumo, eu falei, vamos mudar para a Alemanha. Então, a gente casou e foi para a Alemanha. E aí, quando meu casamento não deu certo, meu primeiro casamento não deu certo, e aí eu não podia voltar para os Estados Unidos, porque eu tinha que dar entrada no green card de fora, e não foi minha prioridade, enquanto na Alemanha, dar entrada no green card. Eu fiz outras coisas, e quando não deu certo o casamento, eu poderia ficar na Alemanha, eu estava fazendo faculdade lá, podia seguir minha vida, mas não fazia sentido, eu não estava lá pela Alemanha, pelas oportunidades que a Alemanha estava me dando, eu estava lá por causa da minha esposa. Se não tinha mais ela, não fazia sentido mais. Não podia voltar para os Estados Unidos porque eu tinha que estar fora dos Estados Unidos para poder dar entrada no green card. Eu falei, partiu Brasil. Então foi meio que por isso que eu voltei. Aí você quer saber como foi voltar? Mano, foi horrível por um lado, mas foi muito bom por outro. Foi uma chuva de sentimentos, porque não era só voltar para o Brasil. Era, tipo assim, o divórcio, era voltar para o Brasil depois de 10 anos. Foram várias coisas, mas graças a Deus, quando eu voltei, eu tinha uma graninha boa, né? Porque eu tinha trabalhado bastante fora, tal, tinha feito o meu maior trabalho recentemente. Então eu voltei, ok. O Brasil é um país muito bom e ainda melhor se você tiver dinheiro. Se você não tem dinheiro, aí as coisas começam a complicar. Mas como eu estava bem financeiramente, foi tranquilo. Mas não foi simples, né? Não é perfeito. Não foi assim, né? Foram várias questõezinhas. Para você que está lá fora, né? Eu sempre aconselho, né? A pessoa pode ir para lá e tal, mas procura o mais rápido possível estar lá legal, porque Sim. isso atrasa a sua vida, né? O Thiago Sim, compartilhando com certeza. isso, é muito importante que você, eu quero ir para fora e tal, mas
beleza, quer ir para fora, mas tenha um plano já de estratégia para você estar aí legal. Porque isso vai atrasar a tua vida. Não tem jeito. Se você vai chegar um momento que essa conta vai chegar, né? Com certeza. E muitas pessoas pensam, não, eu vou pelo México, né? Pelo um coiote. Sim. Cara, até não, dá, mas não vai. Você vai estar num país onde todo momento você vai estar com medo. Isso trava, né? Se você for olhar, né? Você estava legal, mesmo assim você ficou na defensiva, né? Não é nem que eu fiquei na defensiva. Na minha parte, o meu problema era... Eu fiquei na defensiva no começo, nesses 2 primeiros anos, né? Porque eu ia e falava que eu tava indo ver meu tio pela 20ª vez no mesmo mês. Era fogo. Mas, assim, colava. Errado, não façam isso, galera. Não é bom. Mas o problema maior foi no final, né? Que aí eu não podia voltar. Hoje, por exemplo, eu tenho a minha documentação para dar entrada no Green Card, mas até hoje eu não terminei de dar entrada. Porque não foi prioridade, mas isso quase que virou uma desculpa para eu não encarar o não, nunca mais você pode voltar no Brasil, para os Estados Unidos. Porque existe essa possibilidade. Eminente. É muito mais provável que eu nunca mais possa voltar para os Estados Unidos do que eu consiga voltar. É quase um milagre. Tipo assim, Deus falando, já que você falou a verdade, eu vou deixar você voltar. Se não for isso, praticamente é certeza que eu não vou poder voltar, porque, tipo assim, mano, eu menti na cara dura, tá ligado? E eu minimamente... né, fui honrado de falar desculpa, né, mas, mano, pedir desculpa não tira o erro, né, se você mata alguém e pede desculpa, beleza, a pessoa pode até te desculpar, mas ainda assim vai ter que pagar pelos seus erros, né, exatamente. Então... Você sabe isso. que um dos meus sonhos é tomar café na Times Square, em Nova York, né, e eu não tenho visto, e eu trabalho bastante, estruturando todas as empresas e tal, porque eu não quero ir lá e ser negado, entendeu? É meu sonho, entendeu? Claro. Não, então, as pessoas falam assim, Júlio, por que você já não tirou o visto? Cara, vamos lá, eu tenho uma empresa no Brasil, beleza, tenho condição e tal, mas eu sei que a dificuldade para poder tirar um visto, ela é complicada. E no meu caso, vai avaliar o quê? A minha empresa. Né? Porque eu não posso entrar como um turista. Posso entrar como turista, mas eles vão fazer um balanço, ver quanto dinheiro você tem para se bancar lá. Exatamente, porque eu sou solteiro, então, quer dizer, não tem nada que me prende aqui no Brasil. Esse é o perfil perfeito para ficar por lá. Exatamente. Sim. Né? Pode falar, desculpa. E aí, assim, eu estudando um pouco, eu falei, a única forma de eu conseguir o visto mostrando que eu tenho uma empresa aqui no Brasil que depende de mim, que eu não vou sair do meu país. Né? Então, tem que apresentar toda a documentação. Eu entendo o que você está falando, mas, por experiência própria, eu vou me atrever a discordar em partes. Concordo com você, né, que, tipo assim, quanto mais vínculos você tiver no Brasil, melhor vai ser, mas eu não tinha vínculo nenhum, velho. Eu tinha 17 anos, eu era um perfil ainda melhor do que você de ficar pra lá. E, tipo assim, eu conheço pessoas que estavam empregadas aqui, estavam fazendo faculdade aqui, tinha tudo pra ficar aqui, e foram negados. Tiveram visto negado. Então, assim, com tudo, velho, eu não tinha nada aqui. Minha avó tinha pago meu passaporte, meu tio tinha pago tudo. Mano, eu era perfeito, 17 aninhos, vai lá, faz o high school, depois fique legal pro resto da vida. Mano, tinha tudo pra dar certo no errado. Os caras me deram visto. Né? Então, assim, eu entendo e concordo na ideia de planejar tudo, só que, tipo assim... A sua intenção não é ficar lá ilegal, a sua intenção é ir lá e realizar seu sonho de tomar um café na Times Square. Dependendo da situação, velho, vá. Simplesmente faça dá a entrada no seu visto e se der bom... fala a verdade, né? Fala a verdade, velho. Eu quero tipo tomar assim, um café na Times Square. É real, velho, real. Tipo assim, meu sonho é esse, e o cara fala assim, mano, você é maluco? Talvez eu seja, mas todo mundo é maluco, né? Até você... Todo mundo é normal até você conhecer. Depois você conhece e fala, é doido também. Então... Mas essa é a minha opinião, né? Eu mudei bastante a cabeça desde que eu passei essas coisas. Então, assim, entendo, concordo em partes, mas baseado na minha experiência, eu não tinha nada para os caras falarem assim, isso aí tem vínculo no Brasil. Vínculo zero, velho. Eu tava perfeito E eu falei pro meu tio, falei, deixa eu limpar uma privada aqui, vai, só não me manda embora, porque eu não queria voltar. Eu falei, deixa eu ficar legal. Ele, não, legal você não vai ficar. Eu falei, beleza. Mas deu bom na moda, então graças a Deus deu bom. Mas é isso, eu acho que a minha dica pra você, né, se eu puder, é dar a entrada no seu visto, velho. Tipo assim, porque até quando você vai esperar? Até quando você tiver 60 anos, e aí você nem vai ter mais paladar. Zoeira, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, não espera tanto, né? Porque às vezes a gente espera o momento certo, e o momento certo é talvez agora. É agora, né? Porque, 2026. Tipo assim, 2025 ainda, hein? 2025. Já tem passaporte? Passaporte tem, mas tem que fazer o visto. É verdade, você já tem passaporte, obviamente. Mas assim... É o visto. Sim, mas, velho, começa. Porque, assim, 25 ainda tem chão. Não acabou. Eu sei que 26 provavelmente seria quando você viajaria.
Mas até lá, sabe? Vai. Minha opinião, né? Obviamente, a vida é sua, né? Mas eu acho que às vezes ficar esperando, né? Ah, quando eu tiver a empresa dos sonhos, aí os caras falam assim, não. Aí você fala, pô, mas eu lutei tanto. Pra deixar tudo pronto, É, mostrar aqui e porque, tal. mano, quem garante que você terá empresa? Ninguém garante, porque a verdade é, você chegou lá na frente, o cara fala assim, sim ou não. E sim, se você tiver mais coisas, vínculos aqui, teoricamente, você vai conseguir mais o visto do que uma pessoa que não tem nada. Mas eu consegui. Com $1 eu fui, tipo, what? Então, assim, é meio... Né, eu tomaria cuidado com esse vou esperar tá perfeito, sabe? Porque, não perfeito, né? Mas Toma a decisão, né? só vai. Tá. Hashtag... Chegando aqui no Brasil, né? Tu falou a situação, cheguei, e uma nova cultura, Sim. nova expectativa de vida, Uhum. né? E encarar a vida de modelo aqui no Brasil. Como que foi essa Bom, mudança? aqui no Brasil eu construí muito pouco a minha carreira enquanto modelo, né? Então eu trabalhei pouquíssimo no Brasil, incrivelmente. Pô, brigadão, valeu. Valeu, obrigado. Então eu trabalhei bem pouco no Brasil, mas graças a Deus o que eu fiz fora tem um peso aqui, né? Então trabalhei com algumas marcas legais aqui, mas assim que eu voltei pro Brasil, na verdade eu ainda continuei trabalhando fora. Então, tipo assim, eu vim morar no Brasil, só que aí continuou o que era antes, né? Só que agora a minha base era o Brasil. Então, eu morava no Brasil, só que eu ia pra França, ia pra vários outros países a trabalho. Então, tipo assim, inicialmente, até chegar a pandemia, eu tava saindo praticamente, tipo assim, velho, de mês em mês eu saía uma vez, ou um pouco mais, talvez, né? De 3 em 3 meses eu saía. Então, a minha volta inicial, eu já tinha uma graninha que eu trouxe e esses trabalhos ficaram bons, mas aí veio a pandemia. Pandemia, rompi tendão de Aquiles e aí, como eu falei, não tinha construído, né, um nome no Brasil. Óbvio, as pessoas da moda me conheciam por causa das coisas que eu tinha feito fora, mas é diferente de você garimpar o seu caminho aqui, né? Então, até hoje, eu trabalho muito pouco como modelo aqui no Brasil, mas rola de tempos em tempos, inclusive, é que eu falei, né? Não lembro se foi ontem ou antes de ontem. Eu fiz um trabalho, fiz um editorial para Samba Magazine. Valeu, Ale, muito obrigado. Foi massa demais. Inclusive, obrigado pela entrevista. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Ale, que é o dono da revista. Então, assim, rola de tempos em tempos. E ele falou assim, pô, você escreveu o nosso nome lá fora, tal. Eu falei, valeu, valeu. Então, assim, as pessoas da moda me conhecem pelo que eu fiz lá fora, mas nem todo mundo me viu aqui, sabe? É outra dimensão, é outro relacionamento, né? Então, assim, eu ainda sou meio que um outsider, assim, mas algumas pessoas me conhecem. Ah, quem é esse moleque? Ah, é o Thiago, caraca, ele não tá morto? Zero, mas assim, tipo, nossa, faz tempo que eu não te vejo, você tinha sumido. Então, assim, tá meio... Ainda não, né? Não é ainda, né? Nem sei se um dia vai acontecer, mas assim, eu não construí muito no Brasil, mas né? você pretende investir nessa área? Então... Como é que tá 2025 terminando, sim. né? Tal. Como é que tá a expectativa do Thiago hoje, assim, profissionalmente? Profissionalmente... É moda? É mais... O que eu pretendo, né? Tô dando aula de inglês. Inclusive, se você quiser fazer uma aula gratuita, aula experimental, entre em contato comigo e a gente faz uma aula. Como não? Vamos só... Tu dá uma aula gratuita pra pessoa ver... Conhecer. Porque meu método é diferente, né? Então, assim, eu morei esse tempo fora, aprendi mais 4 línguas, né? E aí, ao aprender essas línguas, eu desenvolvi um método para aprender línguas. E é o método que eu uso para ensinar inglês. Então, eu não espero que as pessoas venham e se adaptem de cara. Geralmente acontece isso, né? Mas eu dou essa aula experimental para que as pessoas conheçam, porque minha aula é focada na conversação. Então, se você veio para fazer uma prova específica, talvez eu não seja o melhor profissional para você. Se você veio para aprender a falar inglês, beleza. Isso é a minha especialidade. Você veio para... comunicar. Se você quer saber o porquê de uma proparoxítona, de um pretérito imperfeito... Mano, nem no português eu sei gramática tão bem assim, muito menos no inglês. O que eu sei é falar. Eu fiz parte do meu colegiado nos Estados Unidos, fiz um pouco de faculdade nos Estados Unidos. Então, assim, eu aprendi inglês academicamente falando, mas a maior parte do tempo que eu tava morando fora foi trabalhando. Você tem dificuldade com a gramática do Brasil também? Velho... Ainda mais que mudou, né? Então, assim, às vezes... É porque eu falo isso para as pessoas falam, não, é que você tem preguiça, né? Só que, por exemplo, o meu colegiado, né? Eu acho que tu aprende a gramática ali até a 4ª série, eu acho, né? Sim, nem lembro. E aí, assim, nessa época, eu era criancinha, já trabalhava na roça, vendendo tomate na feira.
eu aprendi uma gramática muito ruim. Sim, E prejudica hoje. Sim. Vou voltar no básico e estudar de novo. Complica. A vida segue, né? Sim, sim. E as pessoas, hoje, muitas pessoas são críticos, né? Eu falo assim, eu não uso a língua portuguesa correta para ganhar dinheiro, né? Sim, não, sim. mas precisa aprender a falar correto. Tá bom, mas... Ok. Velho, precisa, né? Tipo assim, eu tava até falando com o meu mestre de jiu-jitsu esses dias. Ele falou assim, mano, mas como é que é? Como que você faz tudo isso aí? Eu falo assim, velho, é que eu não espero uma autorização formal. Eu só vou, tá ligado? Então assim, seria bom falar perfeitamente. Mas... né, mano, eu não sou professor de português. Eu até dou aula de português para pessoas estrangeiras, né? Mas ainda assim, como que você aprendeu o português? Você aprendeu português com uma aula de gramática ou com seu pai, sua mãe, seus familiares falando e você repetindo? Exatamente. Foi muito mais nessa segunda versão do que da primeira. Porque assim, quando você eventualmente foi para a escola aprender oxítona, paroxítona, proparoxítona, você já sabia falar. Né? Afinal, você estava ouvindo todas essas palavras. Por mais que você não soubesse nenhuma dessas palavras, você já sabia se comunicar. Então, antes da gente aprender a gramática do português ou da nossa língua mãe, seja lá qual ela for, a gente aprende a falar. Então, assim, é isso que eu passo no meu método. Eu ensino a pessoa a falar. Você colocou um ponto muito importante aí para vocês que estão nos vendo aqui. Isso não é desculpa não, tá, pessoal? Mas entende uma coisa. Se você nasceu em uma família que o teu pai e tua mãe alfabetizados, né? Teve uma boa escola e tal, você vai para a escola, você estuda na escola, em casa também você é corrigido o tempo todo. Sim. Agora, se os seus pais é analfabeto... É difícil. Entende? Então, não é desculpa, mas imagina, teus pais analfabetos, não teve escola. Sim. Tu vai pra escola, fica lá 2 horas, 3 horas estudando. Como que tu vai chegar em casa? Tu tá vendo falar errado. Você aprendeu errado. Tu vai repetir o que seus pais estão falando. Sim. Não é uma desculpa, mas... mas dá para corrigir? Lógico que dá. Com certeza. Dá para você repreender, dá para você focar nisso, passar a tua vida, né, para ser bom nisso. Mas é porque essa não é a minha realidade só. É a realidade de 80% dos brasileiros. Né? E aí a gente vê pessoas, por exemplo, fazendo críticas tão mesquinha em cima de uma coisa que é generalizada no Brasil, que atinge 80% da população, e as pessoas ficam preocupadas com isso, né? Sim. Eu acho que tem várias questões que a gente pode abordar aqui, né? Tem a questão da fala correta e tem a questão do que, por exemplo, o que você prefere? Um político que fala muito bem e que rouba seu dinheiro? Ou um cara que fala errado, mas é seu irmãozão, você precisando da ajuda, ele vai te ajudar? Eu prefiro um irmãozão que fala errado, né? Então, assim, é muito mais sobre o que se fala versus como se fala. Mas, dependendo do que você for fazer, vai ter um peso maior, né? Eu sou professor de inglês, então se eu chegar aqui e começar a falar muita coisa errada em português, você vai falar assim, pô, ou esse cara, tipo assim, é um daqueles caras que morou muito tempo fora e esqueceu o português, ou você vai questionar um pouco da, tipo, será que ele fala inglês mesmo? Sei lá, sabe? E, tipo assim, eu entendo que dependendo da sua profissão, saber falar bem vai ser mais importante ou não, né? Tipo assim, se você trabalha como pedreiro, legal se você sabe recitar, tipo assim, Shakespeare em português ou até em inglês, que seja. Mas para o seu trabalho, enquanto pedreiro, você precisa saber fazer o seu trabalho, né? E tipo assim, mas aí se você é, sei lá, um advogado e você fica falando errado toda hora, putz, você já tá meio quebrando as pernas, sabe? Então assim... É uma profissão, ele ganha dinheiro com aquilo, né? Com a sua fala. Então assim, eu sou um pouquinho chato com a língua. Afinal, eu sou um linguista, né? Eu gosto de línguas, eu gosto de aprender línguas. Então, para mim é uma coisa, é um ponto sensível, porque também é minha profissão, né? Enquanto professor de inglês, né? Não é professor de educação física, eu sou professor de inglês. Então, assim, eu acho importante saber falar corretamente, mas também levando em consideração essa questão que você falou, né? Tipo assim, e o que eu falei também, você aprende a sua fala em casa. Se você tem pais que são analfabetos e você teve que trabalhar desde pequeno, pô, eu vou querer cobrar de você a mesma coisa que eu cobro de um cara playboyzinho que, tipo assim, estudou na melhor escola, os pais já são formados, é meio inadequado, talvez. E, tipo assim, pô, beleza, você pode correr atrás e se virar pra... Mas, assim, qual que é a prioridade? Falar bem ou ganhar dinheiro? Qual que é a prioridade? Falar bem ou ser uma pessoa de caráter? Mais uma vez, voltando a um político que te rouba e fala, vamos lá, hoje eu vou te roubar de uma forma que você nem vai perceber, e vai ser muito legal pra mim e você vai odiar. Ou um cara que fala, velho, nós vai
trabalhar duro e nós vai roçar tudo que tiver que pegar, sei lá o quê, tudo errado. E no final do dia, você saiu suado, cansado, mas os dois ganharam, sabe? Então, assim, são vários fatores. Eu, né, enquanto professor de língua, né, de inglês, eu tento melhorar minha fala em tudo, tanto no português quanto no inglês e em todas as outras línguas que eu falo. Mas eu concordo com você. A gente aprende dos nossos pais, se os nossos pais não sabiam, putz, como que a gente vai reproduzir uma coisa que a gente... Também tem a questão de, pô, eu vou além, mas antes de eu ir além pra te agradar, eu prefiro ir além pra me suprir, né? Então entra até na pirâmide de Maslow, né? Que é tipo assim, primeira prioridade é eu viver. Depois, lá na frente, eu quero um carrinho mais bonito, né? Então assim, o carrinho mais bonito seria a fala mais polida, né? Então acho que são várias questões a serem abordadas, né? Mas acho que isso que eu diria sobre esse assunto. Tá. Sobre... a gente é da mesma geração, né? Você é 35? 35 eu 36, hoje? né? Sim. De 1990, né? 90. Quando é seu aniversário? Em junho, passou. Eu fiz 36. Ok. É a mesma geração. O que você tem a dizer assim? Não sei se tu acompanhou um pouco a geração 2000 no Brasil. Sim. Não sei se é a mesma coisa lá fora. Sim, que é sim. a visão hoje? A minha esposa literalmente nasceu no ano 2000. Né? Geração 2000. Ela é de 2000, né? Nasceu sim. no ano 2000. Então, ela é muito específica, porque ela tem irmãos mais velhos. Então ela é diferente. Eu falo das referências da nossa idade, ela sabe. Eu falo, como que você sabe dessas paradas aí? Não era pra você saber de nada disso. Mas ela sabe. Mas aí ela mesma fala também que ela é uma exceção da regra da geração dela, né? Infelizmente... Ela nasceu numa geração, mas ela se acha... Ela se porta como uma pessoa da nossa geração, por causa dos irmãos dela, né? Os irmãos dela são da nossa idade, e então eles tiveram muita influência sobre ela. E então ela vê muita coisa da nossa com a nossa visão. Então assim, ela é uma exceção, mas por causa dela eu conheço muitas pessoas dessa geração, amigos dela e tal. E pessoas, no geral, que ela se deparou na vida, que são da idade dela. Ela mesma fala, né? Pô, a galera não tá muito pegada no trabalho, o pessoal tá muito, né? Tem, obviamente, as exceções, né? Mas, infelizmente, tem muita gente que, tipo assim, tem uma visão de mundo diferente, né? Ela até fala que eu tenho uma visão de mundo parecido com o pessoal da geração dela, que é, tipo assim, não querer ser CLT. Porque eu não quero ser CLT. E aí o pessoal dessa geração tem a impressão que também não quer ser CLT. Cresceu vendo youtuber, vendo galera ganhando dinheiro na internet, e é isso que eu quero. E é isso que eu faço, né? Eu dou aula de inglês, é que a moda me deu essa perspectiva, sabe? Tipo assim, a moda me deu oportunidades diferentes, né? Então... porque a nossa geração, normalmente, ela ainda estava naquela geração de estudar e passar numa faculdade e trabalhar numa grande empresa. Então, na nossa geração, pessoas empreendedoras são poucas, na verdade. A geração anterior, tinha empresa e tal, mas a nossa geração era mais concurso, mais estudar e tal. Então, trabalhar para alguém, CLT. E aí depois veio a geração 2000, que viu que as pessoas conseguem ficar ricos dançando no TikTok e tal. Exatamente. Né? E dá. Mas não é tão simples assim. E eu acho que uma coisa que a gente ainda tem é o tipo assim, eu vou trabalhar duro para chegar. A geração de hoje, eu acho que, tipo assim, não entendeu que mesmo quem ganha dinheiro no TikTok trabalha duro. Eu não sei se você conhece, mas tem uma escola que chama Community Creators Academy. Basicamente é uma escola de criadores. E eu sou um aluno deles, né? Eu faço o curso deles online. E é uma escola para você aprender a ganhar dinheiro com o digital, né? Então, enquanto criador, você ganhar dinheiro. Mas, tipo assim, é uma visão de negócio. Não é, chega aqui e faz 2 dancinhas. E o cara que criou... Ele foi o cara que fez o Fit Dance. Não sei se você conhece o Fit Dance. Sim. Mas, assim, ele é o criador do Fit Dance. Então, assim, ele se baseou no começo da carreira dele com dança, sim. Só que não é dança por dança. É uma estratégia. Tipo assim, a gente vai ganhar dinheiro com isso. Hoje, as aulas em academia... tipo assim, usam um Fit Dance padronizado por ele, né, pela empresa dele agora, tal. Ele vendeu depois, eventualmente. Mas, assim... Tem uma estratégia
que eu acho que hoje muitas vezes as pessoas não enxergam essa parte da estratégia. As pessoas só veem, tipo assim, vou dançar ou vou fazer um vídeo e é um bom pontapé, né? Às vezes a nossa geração peca em tipo, vou me preparar muito para então fazer. O de hoje a galera já faz, mas às vezes não tem a ideia de, tipo assim, eu tenho que fazer por muito tempo para então dar resultado. Ou, tipo assim, é um trabalho, não é só fazer às vezes. Tipo assim, tem algumas coisinhas, né? As duas gerações têm coisas boas, as duas gerações têm coisas ruins, né? Acho que é aprender uma do outro. Ô, Thiago, eu ficaria aqui falando 2 horas com você, o bate-papo tá muito bom. Demais. Pessoal, vocês que estão nos vendo aqui no Spotify, vai lá, dá um print e compartilha na sua rede social, no seu Instagram, e me marca @o investidor em consórcio, que eu vou repostar. E para você que está aqui vendo no YouTube, vai lá, compartilha, dá um like, escreve qualquer coisa aí que faz que o algoritmo entrega, reconheça mais o nosso conteúdo, tá bom? E faça que esse Além do Consórcio cresça cada vez mais agora em 2026. Thiago, eu vi que você, além de dar aula de inglês, né, também é modelo, né? E também grava vídeos, né? Sim. Interativo no Instagram. Uhum. E outra coisa que, na conversa aqui, você me mostrou que você é muito estudioso. Você está sempre estudando. Como é que é essa rotina toda? Né? Juntar tudo isso e ainda casado, tem esposa, né? Como que é juntar todo esse pacote, né? E ter também uma qualidade de vida, né? Como que é tudo isso? Bom, a minha estratégia basicamente é pegar o dia e separar cada hora do meu dia. Então, assim, todos os meus dias, eles têm basicamente uma agenda. Então, da hora que eu acordo, a hora que eu durmo, tá planejado. E, óbvio, eu não sigo isso à risca, mas tá planejado. Isso me ajuda a me organizar no mundo, né? Tipo assim, pô, eu tô meio perdido aqui, o que era pra eu estar fazendo? Olho lá no relógio, na minha agenda, agora era pra eu estar fazendo isso. Não tô fazendo por quê? Porque eu tô fazendo outra coisa. Ou tô fazendo o que era pra eu estar fazendo. Qual que é a próxima coisa? Vou ali. Eu vou dar uma aula agora, a pessoa cancelou. Tá, eu vou tirar a aula dela. Então, assim, isso me ajuda muito a me organizar. Então, tipo assim, acordo. Tipo assim, eu já tenho coisas que repetem todos os dias, mas as aulas eu não dou todo dia aula pro mesmo aluno no mesmo horário. Então muda. Mas a agenda me ajuda a me situar no dia e, tipo assim, me organizar um pouco melhor. Acho que é uma das formas que eu tento me organizar, né? Eu acho que a minha dica é essa, pegar um Google Agenda e pontuando lá, qual é o seu plano ideal? Se você pudesse fazer o seu dia ideal, qual que seria? É isso, do zero, né, da hora que eu acordei à hora que eu vou dormir. E aí no dia a dia você vai olhando ali, era pra eu estar fazendo isso agora, dá pra fazer? Putz, não vai dar pra fazer, então vamos realocar. Mas é basicamente assim que eu tento me organizar. Tá, vamos dividir por partes então. Por exemplo, se a pessoa quer fazer uma aula de inglês com você, como que a pessoa te encontra? Claro. Bom, você pode me procurar Thiago Santos Inglês lá no Instagram, ou pode mandar um WhatsApp, 11 980 11 87 28. Manda uma mensagem no WhatsApp e a gente marca uma aula experimental. Hoje eu dou aula online, presencial, tanto no coworking, na sala de reunião, quanto na empresa das pessoas. Então, se você quiser uma aula presencial, aí essa aula presencial não é gratuita se for no coworking, né, que é o escritório onde a gente aluga. Se for na sua empresa, beleza, pode ser gratuita, a aula experimental. Se for online, também pode ser experimental. Então, entre em contato comigo, a gente faz essa aula experimental para você conhecer o método, você gostando, aí então a gente faz questão de contrato e seguir com as aulas, né? Tá, para você que é uma empresa aqui que está nos vendo aqui e talvez eu queria um modelo e tal. Como que encontra o Thiago? Mesma coisa? Aí é um pouco diferente, porque eu tenho contrato de exclusividade com a minha agência, né? Então, se você quiser me contratar como modelo, você precisa entrar em contato com a minha agência, que é a Way Model Management, e aí eles vão me contactar sobre a proposta, né? Tá, então você só faz trabalho de modelo através da sua agenda. Isso, da minha agência, né? Da sua agência. Isso, exatamente. Sim. Sim. Tá. Instagram? Instagram, Thiago Santos Airboy. Isso é o meu pessoal, né? Airboy, AIRBOY. O de inglês é Thiago Santos Inglês. O de entrevistas é Todo Mundo Tem Uma História. Mas, gente, eu tenho mais de 20 no Instagram. Então, assim, não é o caso eu falar todos eles aqui. Mas esses 3 eu acho que seriam os principais. Thiago Santos Airboy, Thiago Santos Inglês, Todo Mundo Tem Uma História. E entre outros, aí tem Thiago Santos Música LTDA, Thiago Santos Tênis, Thiago Santos... é muita coisa. Vai criando perfis. Porque eu tento, como fala... se eu fizer... Eu tenho o meu pessoal, eu posto tudo lá. Mas aí eu tento nichar. Então, o Thiago Santos Tênis é só sobre tênis. Thiago Santos Airboy Climb é só sobre escalada.
Tu joga tênis? Jogo tênis. Ah, esse tênis eu quero É pegar uma massa. dica com Pô, você. bora, tá? bora jogar um dia lá, é massa. Então, assim, eu tento nichar, porque quem gosta de tênis talvez não goste de escalada, e vice-versa. Se gostar, ótimo, segue os dois, ou me segue o meu pessoal, e você vai ver de tudo. Mas eu gosto de nichar, porque também tem uma marca de roupa meio que para cada coisa. Então, tem uma marca de roupa para aviação, uma marca de roupa para tênis, uma marca de roupa para escalada. Então, assim, é melhor nichar também, porque aí fica um pouco mais organizado, né, eu acho. Ah, sim. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês aqui, galera. tá? Dá um like aí no canal, pra gente poder finalizar aqui com chave de ouro esse episódio aqui, que vai ser o último do ano, tá? Eu vou fazer 3 perguntas para você, Thiago, voltando novamente a você, e aí você fica à vontade para poder responder bate e volta ou explicar também a pergunta, tá? Para um jovem que está perdido na vida e não sabe onde começar, qual é a dica que você tem para ele? Ok, um jovem que está perdido na vida e não sabe por onde começar. Isso. Como eu já mencionei, eu sou cristão, né? Eu acredito que o melhor lugar para começar é no manual. Nós temos um manual. Eu acredito que nós tenhamos um manual, que é a Bíblia, né? Então, assim, um livro que eu li muito é Provérbios. É um livro que fala sobre a sabedoria, né? Então, ele vai te dar muito direcionamento de coisas básicas. Não vai necessariamente falar assim, sai do Brasil ou coisas dessa vertente, mas, tipo assim, vai te ensinar a ter caráter. Vai te ensinar coisas que você vai poder levar pro resto da sua vida e vai te dar uma vida boa no geral, sabe? Boa não quer dizer prazerosa, porque uma injeção é bom para você, mas pode ser, geralmente não é prazeroso receber uma vacina, né? Mas no geral ela tá te ajudando, né? Então, algumas das coisas que você pode encontrar lá talvez não seja prazeroso. Não minta, né? Tipo, putz, se eu mentir eu vou me dar tão bem aqui, mas é melhor, no final das contas é melhor. Então eu começaria pelo manual, que é a Bíblia, né? Então leia a Bíblia e eu acho que, especificamente Provérbios, acho que seria um bom conselho ali. Brasil ou Estados Unidos? Em relação a quê? Viver. Viver? Eita, véi. Caraca, ai, Brasil e Estados Unidos. Brasil é bom demais, cê é louco. Mas eu acho que os Estados Unidos te dá muitas oportunidades para realizar sonhos. No Brasil é difícil pra caramba para você realizar um sonho. Então, assim, nos Estados Unidos você consegue... eu consegui comprar um Camaro do ano. Eu tinha um Camaro e um Mustang, sabe? Tipo, caraca, pra eu conseguir um Camaro aqui é 300 mil reais, meu Deus. Nossa. Nem sei se vai, né? Até pode ser que dê, mas é muito mais tangível. Então, eu acho que Estados Unidos, pelas possibilidades mais fáceis, né? Um país mais estruturado. Infelizmente, aqui tem muita corrupção, muita coisa que, putz, nossa, pra você conseguir um negócio, você trabalha tanto e ganha tão pouco. Lá, mano, eu tinha um amigo que ele trabalhava com jardinagem e ele tinha uma BMW. What? E eu sei que a vida não é sobre BMW, sobre Camaro, nem nada disso, mas assim, pô, é legal você poder trabalhar e receber pelo seu trabalho e, tipo assim, poder viver bem e não ter problema de segurança. No geral, eu não tenho, graças a Deus. Mas, assim, fica de olho, sabe? Tipo, tu sai passando lá pelo meio da cidade, no centro da cidade. Lá não tem isso, mano. Você pode sair, tipo, 3 horas da manhã. Óbvio, depende de onde, né? Então, assim, hoje, com uma dor no coração, eu diria Estados Unidos, porque eu amo o Brasil. Gostaria que fosse melhor, mas infelizmente ainda não é. Então, Estados Unidos é a minha resposta. Pra você, o que é família? Família. Boa, família. Família pra mim acho que são as pessoas. Tem duas, né? Tem a família sangue, que né, muito claro, eu acho. Mas eu acho que tipo, eu citaria o pessoal do Velozes e Furiosos, né? Família é a galera, são as pessoas com as quais você pode contar, as pessoas com as quais você pode ter uma conversa, abrir coração e tipo assim, mano, não tô bem, me ajuda aí. E não é nem necessariamente dinheiro, é tipo assim, velho, vamos fazer alguma coisa, qualquer coisa, só preciso sair, sabe? E o brother vai, ou a amiga vai, sei lá, né? Então acho que família são as pessoas que você escolhe ter na sua vida. Basicamente é isso. Muito obrigado por vocês todos aqui. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado foi pelo convite. uma honra foi ter esse bate-papo com você aqui Valeu no podcast demais. Além do Consórcio. Obrigadão. E até o próximo, quem sabe ao vivo. Aí, fechou. Valeu, obrigado, gente. Valeu.